A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, terça-feira, 31, último dia do ano de 2013. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. Eu quero saudar a todos dizendo graça e paz. Graça e paz da parte daquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Estou aqui em nome de Jesus para fazermos o último programa deste ano e abrir uma perspectiva para o ano de 2014. Bem-vindos sejam todos aos passos verdejantes e às águas tranquilas e de descanso proporcionadas pela graça de Deus. Você sabe, eu tenho um alvo muito importante para o ano de 2014. Eu penso que todas as pessoas sábias, inteligentes, programam a sua vida. Eu penso na minha vida daqui a um ano, neste próximo ano que se avizinha daqui a poucas horas. Eu estou pensando nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. E talvez alguém me pergunte, apóstolo, é possível programar a vida a longo prazo? Uau! Quem pensa só no dia de hoje não está vivendo. Eu sei que o futuro pertence a Deus, mas cabe-me a mim projetar a minha vida, criar expectativas positivas na minha vida, porque eu creio que se eu faço, estou tendo uma atitude de fé. Então, estamos hoje, ao terminar o ano de 2013, abrindo essa janela de oportunidade, de pensarmos juntos, de como será este ano de 2014. Mas antes, eu tenho que lhe dizer o que não é correto ainda ter na sua mente, no seu coração, que lhe impedirá de ter um ano vitorioso. Paulo escreve à igreja dos Filipenses e ele disse, capítulo 3, versículo 13, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim e eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, vamos ver. Ninguém avança preso ao passado. Ninguém. Eu gostaria muito que você desse ouvidos à voz do Espírito de Deus. Há muita gente hoje com a vida literalmente amarrada, aprisionada, envenenada, porque não consegue fazer o exercício de liberar a vida do passado. Então, você sabe que nas questões espirituais, Deus disse para não estarmos presos à lei. A lei é coisa do passado. Nós temos um pacto melhor e superior que a graça de Deus. Nós sabemos que a lei é que dá força ao pecado. E nós não estamos debaixo da lei, logo nós não estamos debaixo do pecado. Então, isso nas questões bíblicas, mas nas questões pessoais, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele disse, uma coisa eu faço. Eu comecei a tocar nesse assunto no sábado passado, com a minha esposa aqui no programa, Bispa Roxana, porque eu tenho me debatido com esta questão tão importante na vida do ser humano. O ser humano tem muita dificuldade de se lembrar do que é bom e muita facilidade, ou do que foi bom, e muita facilidade de trazer à memória o negativismo, o fracasso, a queda, a falência, a ferida. Então, se você ficar amarrado ao teu passado, você não tem condições, prisioneiro nesta situação, de avançar para um futuro promissor. Então nós temos na Bíblia Sagrada Deus dizendo várias vezes, desembaraça-se do peso.
Esqueça-se do seu passado. Olhe para o autor e consumador da fé. Então, existem muitas passagens bíblicas que Deus mostra claramente que o passado, quando ele é negativo, quando ele teve marcas de feridas, se ele não for zerado, se ele não for esquecido, a pessoa fica ali andando em círculos, andando ali numa terra movediça e não avança. Você sabe, há pessoas que tiveram um desastre no seu casamento e voltaram-se a casar, mas ficam pensando, meu Deus, será que este homem vai fazer o que o outro fez? Será que esta mulher vai ter o mesmo procedimento que o outro? E em vez de viverem o momento que Deus criou para eles, a hora boa, estão lá sendo envenenados e infernizados com o que aconteceu no passado. E não é verdade o que o carioca diz. Quem gosta do passado, quem gosta de coisa do passado é o quê? Você já viu um museu? O museu é onde você encontra esta peça de 1500. Bem, nós não somos museu. Eu não vivo do meu passado. Deus não quer que você viva do passado. Quem está em Cristo, disse Paulo aos Coríntios, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. E é aí nessas coisas velhas que muitas vezes o inimigo vai lá pescar e joga na mente como um dardo inflamado do inimigo. E a única forma de você tirar o dardo inflamado e apagá-lo é usando o escudo da fé, é usando a confissão da Bíblia. É dizer, não recebo esta situação, não aceito isto na minha vida, a minha mente é a mente de Cristo, eu me limpo dessa marca do passado. Senão, você vai viver de mentiras, do fracasso do passado, e você não vai ter condições de pensar que está chegando aí um novo ano, 2014, e que Deus tem planos perfeitos, que Deus tem coisas boas para alcançar, aquele sonho para ser realizado, aquele projeto da casa própria, a unidade da família, e as pessoas estão lá dizendo, não, porque no passado, porque ele disse, porque ele fez. Não faça isso. Não faça isso. Não permita procrastinar um segundo mais na sua vida com as coisas velhas. Há pessoas que guardam coisas velhas, né? Eu tenho uma senhora minha conhecida que um dia me disse, sabe quantos anos tem este vestido, apóstolo? Eu disse, não tenho ideia, o vestido está bonito. Tá. Ah, tem 32 anos. Sabe este sapato aqui, apóstolo? Já tem 28 anos, vivendo de coisas velhas. Eu não deixo nem no meu escritório coisas velhas, eu não guardo. Até documentos eu ponho numa caixa e ponho na arrecadação. Não quero ver nada velho na minha frente. Você sabe por quê? Porque há coisas velhas que machucaram muito. Há coisas do passado que feriram muito. Você, a mim. Se você não fizer esse exercício do esquecer, do se liberar, do se libertar, do renovar a sua mente, você nunca vai experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Porque quem quer que você viva prisioneiro, envenenado com as coisas que lhe feriram e lhe machucaram, é o diabo, não é Deus. Não é outra pessoa senão um derrotado. Você sabe, eu tenho tido experiências muito profundas, muito intensas, para liberar o meu coração das coisas do passado. Existe um pregador na nossa cidade que fala mal de todo mundo, fala mal de todos os pastores, grita, e houve um tempo que ele se deteve a falar mal de mim, a falar mal da graça, a pregar contra Deus, contra a igreja, e aquela coisa se avolumou no meu coração. Eu disse, meu Deus, como pode o povo de Deus pagar televisão e rádio para esta pessoa ir falar mal e atacar, em vez de se preocupar em salvar? E aquilo deixou uma marca no meu coração. Eu disse, Deus, tu tens que me proporcionar uma possibilidade de eu olhar este homem frente a frente e de mostrar como é que um homem de Deus procede.
E Deus foi tão bom que houve uma grande convenção de igrejas e este homem estava lá. E depois que ele deu a palavra, ele se sentou e eu estava convidado dessa convenção numa outra parte do palco e eu me levantei e fui ter com ele. Olhei olhos nos olhos, apertei a mão dele, abracei-o. E naquele momento, o meu coração liberou totalmente o perdão, o amor. Eu sei que ele continua atacando todo mundo, mas o que era importante para mim era eu não continuar com um peso que marcava tanto o meu coração. São experiências dramáticas que você vive. São experiências do dia a dia. Às vezes é o marido que fere uma esposa que fere um marido, é um pai que fere um filho que fere um pai. E se você não tiver a capacidade e a ousadia, a determinação, o foco de você se esquecer, liberar, perdoar, tirar da tua vida, não procrastinar mais, deixar de andar em círculos, passar noites sem dormir, ter terror noturno. Eu conheço pessoas que tiveram infarto por terror noturno, de tanto drama, que castigava a sua mente, o seu coração, e todo mundo dizia, não pense, largue, deixe, jogue para trás, e a pessoa, não consigo, não avança, não conquista, está prisioneiro do passado. Paulo disse, desembarace, tire isso da sua vida, porque se você não zerar hoje, daqui a poucas horas, daqui a menos de 12 horas, vai chegar 2014. E você vai entrar no ano com a mesma conduta, procrastinando, levando, não, porque eu tenho razão, porque se não vier aqui na minha mão, porque se isto... Deus não quer isto. Paulo disse, uma coisa eu faço. Eu avanço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. As coisas velhas são velhas, ficaram para trás. E eu avanço para um alvo. O alvo que Deus vai colocar no teu coração. Um projeto de Deus. Sabe, há pessoas que estão procrastinando o cuidado com a sua saúde. Estão procrastinando voltar a estudar. Estão procrastinando viver família. E às vezes só na hora da morte, amado, é que você pensa na vida. É quando terminou a vida de um ente querido, você diz, agora vai acabar, não há mais beijo, não há mais abraço, não há mais flores, não há mais nada, acabou a vida. E sabe uma coisa? A vida passa rápido. O Salmo 90 diz que nós voamos, tudo passa rápido e nós voamos. E você sabe, está terminando o ano 2013. E você quer terminar fracassado, ferido, angustiado, desejoso de vingança? É isso que você quer? Olha aí as notícias todo dia. Estamos vendo esta semana passada na televisão um namorado que não se conformou com o fim do namoro, arrastou a garota para dentro do mato e deu-lhe 6 tiros. É isso que é a vida. Mulher que não aceitou o fim do casamento, envenenou o marido. Marido que não aceitou, matou a esposa. É isto que é a vida. Isso é animalesco. Isso é idiotice. Quando Deus tem dias tão alvissareiros, tão maravilhosos. Sabe o que Deus nos disse em profecia? Se perseverarmos, reinaremos. Deus me deu aquela visão daquela coroa grande de ouro, cheia de pedras preciosas. Ele disse, Miguel, isto aqui está sobre a tua vida e sobre a vida daqueles que forem fiéis para reinar, para governar, para tomar posse da vida. É isto que Deus quer. É isto que Deus quer. Não é você preso ao seu passado. É avançar para o que está diante de ti. Vamos lembrar novamente o que disse Paulo aos Filipenses. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então eu disse, eu prossigo para o alvo. Então tem que ter um alvo. O alvo daqui a um ano,
daqui a 5 anos. Lembra que eu iniciei o programa dizendo isso? Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Eu tenho alvos que eu estabeleci há 10 anos atrás que ainda não os atingi. Mas eu prossigo. Prossigo quer dizer perseverante. Porque o que persevera, reinará. O que abandona a fé, perde. O que retrocede é para a perdição. Então Deus diz, prossigo. Prossigo, não é prosseguir apenas prosseguir, é para um alvo. Você tem que ter um alvo. Você tem que ter um alvo. Você sabe que até nas questões de saúde, há pessoas que não vão ao médico, não fazem um exame, não vê a glicose, os diabetes, não fazem nada disso e tal. E um dia aparece uma ferida no pé, depois amputa o pé e diz, mas por que eu não pensei? Porque a pessoa procrastinou, adiou. A pessoa não avançou para o alvo. Ficou prisioneira no seu passado. Então Deus não quer. Deus disse, não, este ano 2014, não. Você tem que ter alvo, você tem que prosseguir, né? Perseverar até alcançar o alvo. Meu Deus, pessoa que chega aos 40 anos e não tem casa própria, não tem o seu apartamento, não tem a vida determinada, não tem um projeto de vida, não tem nada, não está vivendo. É por isso que existe tanto idoso aí abandonado, vingado pela família, porque esqueceram que um dia seriam idosos. Esqueceram que um dia a vida passaria. E hoje estão dizendo assim, meu Deus, estou abandonado. Por quê? Porque não criaram um alvo. Então vamos pensar juntos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Então aqui está, esquecer, avançar. Eu não avanço se eu não esqueço. Porque se eu não esqueço, eu estou prisioneiro. Eu estou prisioneiro. Mas se eu esqueço, se eu libero, se eu perdoo, se eu rechaço, eu avanço. E o alvo? O alvo da soberana vocação. O alvo, qual é o alvo que você tem? Qual é o projeto de vida que você tem? Você vai empurrar a vida com a barriga só? Não, tá bom. Vira ano, entra ano, só a mesma coisa, apóstolo. Deus não quer isto. Definitivamente, Deus não quer isto. Aspire, deseje, sabe? Porque se a sua família não conquistou, você pode conquistar. Se a sua família não foi feliz, você pode ser feliz. Se a sua família viveu amarrada a coisas do passado, você tem que se desamarrar disso tudo aí. Tem que se liberar disso tudo aí. Porque viver uma vida saudável começa pelas emoções, começa pela mente, aquilo que eu penso. O que eu penso da vida? Então Deus nos trouxe agora frente a frente, ou pela rádio, televisão, pelo satélite, enfim, porque Deus queria que você fizesse esse exercício comigo. E hoje, colocasse no seu coração o desejo de logo à noite, bem vestido, bonito, perfumado, esteja na igreja. Esteja na igreja. A partir das 9 horas da noite, vamos celebrar, vamos terminar o ano na casa do Senhor, vamos começar aí uma nova etapa de vida, coisas grandiosas para conquistar, para vencer, para alcançar. Mas você precisa de estar hoje conosco. O Réveillon é na igreja, o Natal é na igreja, a Páscoa é na igreja, o domingo é na igreja. Porque olha, escolha a melhor parte. Não existe coisa melhor, nem razão maior de viver, se não for Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Eu quero orar por você. Pai amado e bendito, neste momento nos unimos em oração pela vida do nosso ouvinte, do nosso telespectador, por esta pessoa que estava até doente, aprisionada na cama, em casa, sem um prazer de vida, sem um alvo, mas que neste momento, Senhor, Tu cura as emoções, cura a alma doente, Deus. Cura a alma envenenada, Senhor. A alma que está vegetando, Deus, que está atormentada por desígnios errados do passado.
põe agora um ponto final nesse drama que acabou por adoecer o físico, que acabou por adoecer as emoções, adoeceu esta vida, adoeceu a família toda, Deus. Em nome de Jesus, que o milagre, receba agora o milagre aconteça na tua vida, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Muito bem. Estou muito feliz, muito grato a Deus, por poder, em vida, viver momentos tão auspiciosos, tão alvissareiros, tão verdadeiros, tão intensos, tão abençoados, quantos que eu tenho vivido nesses últimos tempos. Quero agradecer a Deus por me ter permitido ser o pastor de uma grande, gigante família Cristo Vive. Povo que ama o apóstolo, que segue a direção do profeta, que vê Deus agir, que pela instrução e o conhecimento trazido no altar, geramos propósitos de vida. E nós temos uma igreja que tem propósitos, que tem projetos, que não apenas abre portas para que as pessoas venham. Nós levamos Jesus à comunidade, levamos Jesus ao mundo. Eu quero agradecer a Deus por me ter dado as melhores pessoas desta cidade. E a cada culto, acrescentando pessoas que amam a verdade, querem a verdade e vivem a verdade. Ao povo da igreja Cristo Vive, todas as famílias deste ministério, a minha gratidão. A minha família em particular, aos meus filhos, meus netos, minhas filhas, a minha esposa amada, sogro, cunhadas, primos, tios, mãe, toda a nossa família serve a Deus. Toda a nossa família serve a Deus. A minha gratidão por eu poder ter uma família. Minha gratidão aos meus técnicos, câmeras, diretor de televisão, relações públicas, assistente social, todos os que estão envolvidos dia após dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Já estamos nisto há 34 anos, né? A minha gratidão de todo o meu coração. Quero dizer a Jesus agora, em particular ao meu Deus, ao meu Criador, que me ama com amor eterno, que fez de mim um apóstolo e um profeta das nações. Eis-me aqui, ó Deus, usa-me, envia-me, para que eu reproduza a tua glória. Muito obrigado a todos. Obrigado à direção da CNT, à direção da TBN, em particular na CNT, meu querido Osmar Gonçalves, Gaida, a todos os técnicos que permitem a nossa programação. Na TBN, nós temos um amor muito grande com a TBN, que nos leva a centenas de países. A minha gratidão a todos, desde o Paulo, diretor, ao Oni, todos que servem neste ministério, muito obrigado. Pela rádio, a direção da Rádio El Shaddai do Rio de Janeiro, todos que compõem o grupo que serve ao nosso ministério. Minha gratidão eterna. Minha gratidão eterna. Eu e Rosana renovamos os votos de servir a Deus servindo a você. Bom final de ano. Até logo mais às 9 horas da noite, com o Réveillon. No dia 1º, quarta-feira, aqui estaremos de volta. Sou seu apóstolo Miguel Ângelo, meu nome da minha esposa Rosana, minha filha querida, pastora Cristiane, toda a nossa equipe. Graça e paz. Avance, avance para o alvo, avance mesmo para o alvo que lhe está proposto. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Rendem graças ao Senhor, aleluia. Rendem graças ao Senhor, aleluia. Rendem graças ao Senhor, aleluia.
graças ao Senhor. Aleluia. E as palmas ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está entre nós. Cante! O soar da trombeta de Deus está ordenando ao seu povo valente de guerra para se ajudar. E o verdadeiro fiel cavaleiro ordena seu povo: da Cristo vive, e o adoremos porque na peleja ele nos faz triunfar. Triunfar. Rende graças ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos louvar o Senhor Jesus. Santo, santo, santo. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.